todo esse trabalho em defesa dos direitos, da cidadania. Essa bandeira continua aqui na secretaria. Desde que o secretário assumiu em fevereiro, como é que está sendo o desenvolvimento desse caminho, desse trabalho? Sei que o secretário acabou de chegar de uma reunião no bairro da Moca. Então, a reunião agora, com o subprefeito Evandro, do bairro da Moca, com o Rogério Sautilli, que também é aqui secretário adjunto de Direitos Humanos, com o Paulo Illes, que é coordenador da área dos imigrantes, né? Então, essa é uma das principais coordenadorias que nós temos. Então, ali estávamos reunidos com representantes da comunidade boliviana. Você sabe que na Moca há cerca de 50 mil bolivianos, uma proporção muito grande, e eles, há muitos anos, que tem na rua Coimbra da Moca uma feira típica boliviana de tradições, de comestíveis, de artesanatos e tudo aquilo que é próprio da cultura boliviana. Pois bem, a Secretaria de Direitos Humanos, e já por iniciativa do Rogério Sautilli e toda a sua equipe, resolveu fazer um projeto e dois arquitetos de muito boa qualidade que foram, inclusive, até a Bolívia verificar como se poderia fazer um projeto para a Rua Coimbra. Eu vou citar o nome desses arquitetos: Rebeca Grinspoon e André Vilas Boas Bozotto estavam lá e apresentaram aos bolivianos o projeto de, naqueles dois quarteirões da Rua Coimbra, junto à Rua Bresser, onde se realiza a feira, haverá uma reforma das ruas e calçadas, e inclusive com pórticos para relembrar das coisas da cultura boliviana. Vai-se colocar os fios embaixo da terra, e esses postes talvez já sejam feitos com o novo sistema de iluminação que o prefeito Fernando Haddad vai colocar em prática, com lâmpadas de diodo que gastam muito menos energia e fornecem uma iluminação muito melhor, e ali se plantarão árvores com as cores da bandeira boliviana, e se procurará ter ali um espaço muito melhor organizado e adequado para que esta feira boliviana se torne ainda uma coisa melhor. Assim como existe ou se fez na Rua Oscar Freire uma reforma para torná-la uma rua mais aprazível para o comércio, e é uma rua hoje muito visitada, a Rua Coimbra, por este projeto, vai se tornar um verdadeiro chamariz, como acontece, por exemplo, na Liberdade, onde existe a feira japonesa, também a feira chinesa e tudo. Então, ali, para quem quiser conhecer a cultura boliviana, os seus costumes, os seus comestíveis, sabe que há 300 mil bolivianos dentre os 12 milhões de paulistanos, não é? Então, já é uma presença muito forte. Então, isto é um exemplo. A coordenadoria dos migrantes também trata, por exemplo, de como se prover a devida documentação e oportunidades, se possível, de encaminhamento para o trabalho, oportunidades de trabalho, por exemplo, para as centenas de haitianos que têm chegado a cada semana, também sírios e líbios e pessoas que têm fugido de guerras no Oriente Médio, mas que chegam aqui em São Paulo, assim como o fizeram
os libaneses há décadas atrás, mas então temos aqui um grande contingente de sírio-libaneses e outras. São Paulo, afinal, é a cidade dos 1000 povos, mas também angolanos, senegaleses, os haitianos têm tido problemas relativos a como conseguir a documentação. Logo que eu assumi aqui em 2 de fevereiro, recebi a visita do padre Paolo Parisi, da Igreja Nossa Senhora da Paz, que me transmitiu a preocupação do número tão grande de haitianos que ainda não tinham a devida carteira de trabalho. E me informou que uma vez, com a carteira de trabalho, num prazo de 3, 4 dias, normalmente eles conseguem uma oportunidade de trabalho, seja na construção civil, seja na agricultura no interior de São Paulo, seja no comércio ou em outras atividades. E então solicitamos a atenção do Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, para que a própria Secretaria de Trabalho Municipal pudesse conceder, emitir carteiras de trabalho em convênio com o Ministério do Trabalho para acelerar estas oportunidades aos haitianos. Então, aí relativamente aos haitianos. Uma outra coordenadoria aqui que tem chamado muito a minha atenção e energia e trabalho é a que se refere à população em situação de rua. Você sabe que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, da Universidade de São Paulo, está realizando um censo e se estima que em São Paulo há de 15 mil a 20 mil moradores em situação de rua. E então é importante, essa é uma das funções da Coordenadoria e da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, verificar em que medida é possível encaminhá-los, ao invés de estarem dormindo na rua, inclusive até aqui em frente à Secretaria, no pátio do colégio, ali na Praça da Sé, ali na Luz, onde está a Cracolândia, e nos mais diversos bairros de São Paulo, seja ali na Mooca, no Parque Dom Pedro, seja ali na Vila Leopoldina. E então, logo que eu assumi, estava para assumir já, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, que tem muita preocupação com a questão dos moradores de rua. Ele me chamou e eu fui visitar aqueles moradores em situação de rua que estão embaixo do viaduto Bresser. E passei lá no domingo anterior à minha posse e no domingo seguinte marquei uma reunião com eles para justamente conversar sobre como seria adequado que pudesse a prefeitura encaminhá-los, ao invés de estarem dormindo ali no relento, ou em cabanas, ou fazendo mocós ou casebres muito simples ali junto ao viaduto, considerando até que, de repente, se capota um automóvel, um veículo lá de cima da ponte e cair em cima lá daquelas barracos, isto é considerado situação de risco. Então, daí a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Habitação, a Secretaria de Segurança Municipal, a Secretaria de
serviços urbanos e outras, enfim, nos reunimos com o prefeito Fernando Haddad para saber que medidas existiria para alternativas mais viáveis para aquela população. Daí vinha conhecer os projetos de autonomia em foco, hotéis que são organizados em convênio com a Prefeitura de São Paulo para alugar quartos para que pessoas em situação de rua possam ser transferidas para esses quartos e também serem direcionados a oportunidades de trabalho mais adequadas do que simplesmente estarem na rua e às vezes com as suas crianças sem terem a devida oportunidade de estudar. Dentre as pessoas que estão na situação de rua estão inclusive crianças que por vezes estão aqui perambulando pelas ruas do centro de São Paulo. Então temos tido a preocupação de dar algum encaminhamento a elas, né? E existe dentre as coordenadorias, são 13 coordenadorias, né? Eu falei dos imigrantes e da população de rua, mas tem a de crianças e adolescentes que envolvem, por exemplo, os conselhos municipais da criança e adolescente, que existem em todas as regiões, são conselheiros eleitos pela própria população nos bairros e conversam, interagem com o secretário. Existem também os conselhos tutelares, que são responsáveis por harmonizar ou evitar conflitos entre famílias e pessoas nos bairros. Isso é uma outra atribuição. Temos também a coordenação da LGBT, que se refere às pessoas lésbicas ou gays ou transexuais e que necessitam também de uma atenção. Pouco antes de eu ter assumido aqui a Secretaria, a Prefeitura Municipal iniciou um programa que inicialmente tem 100 transexuais que se inscreveram, pessoas que normalmente estavam nas ruas em condições muito inadequadas e vivendo até às vezes da venda de seu corpo, mas as quais passaram a ter oportunidade de, em recebendo uma remuneração relativamente baixa, mas que lhes dando a oportunidade de realizar um trabalho e também um curso de formação profissional. E parece que os resultados deste programa, que ainda está em exame, está sendo bem sucedido, foi muito bem apreciado. E também esta secretaria organiza a marcha da LGBT uma vez ao ano, que recebe pessoas do Brasil e até de outros países do mundo. Também temos a Coordenadoria do Direito à Memória e à Verdade. A Secretaria de Direitos Humanos é responsável pela instituição de uma comissão de memória e verdade, que está funcionando pelo menos até o final do ano que vem e que procura verificar todos os episódios de perseguição que aconteceram no âmbito da Prefeitura Municipal ao tempo da ditadura militar, não é?
São 13 coordenadorias, e como que é administrar tantas coordenadorias dentro da secretaria? O trabalho é intensíssimo. São 7 dias da semana com 24 horas por dia de atenção. Porque os fatos não param. Mas permita que eu diga mais alguns. Nós temos também a Coordenadoria de Álcool e de Drogas, que justamente desenvolve o programa Braços Abertos, que, sobretudo, por exemplo, lá na região da Luz, onde há uma tenda e que procura realizar serviços, seja de documentação, de busca de oportunidades de emprego, seja também de assistência de saúde, assistência social. Ali estão algumas centenas de pessoas que estão envolvidas ou são viciadas no crack, em outras drogas, e ali se procura prover também uma oportunidade a eles, alguns de passarem a viver nos hotéis. São 7, 8 hotéis que a prefeitura realizou um convênio, e também para que eles possam até receber uma remuneração modesta que seja, mas para passarem a realizar trabalhos, seja desde varrer as ruas, seja de estarem trabalhando no comércio ali da região, que em convênio com a prefeitura passou a criar oportunidades de trabalho. Em alguns casos, as pessoas no programa da prefeitura voluntariamente são encaminhadas a algumas instituições para poder se liberar daquela condição de viciados nas drogas e assim por diante. Depois há também a coordenadoria do direito à cidade, que organiza, por exemplo, o Festival dos Direitos Humanos, que procura assegurar que o direito à cidadania está presente nas ruas, e também em cooperação com a Coordenadoria dos Migrantes, como esta ação que eu há pouco exemplifiquei com o que vai ocorrer na Rua Coimbra. Temos também uma ouvidoria, que está sendo objeto de um projeto de lei que está em fase final de elaboração. Eu enviei há poucos dias uma carta a pessoas como Fábio Conder Comparato, Dalma de Abreu Dalares e a senhora Benevides e outros, para verificarem em que medida consideram adequado este projeto de ouvidoria, que vai estar relacionado à administração municipal e também à Secretaria de Negócios Jurídicos. Também existe a Coordenadoria de Direitos Humanos, que procura realizar cursos para todas as pessoas, inclusive os conselheiros, e isto está relacionado também à Coordenadoria de Participação Social, e inclusive realizamos um convênio, está em andamento, com o Instituto Paulo Freire, o qual proporciona cursos de direitos humanos que têm sido realizados em diversas instituições, inclusive os CELS,
centros educacionais unificados, onde nas mais diversas regiões, inclusive nos bairros por vezes mais afastados da cidade, se proporciona esta formação em direitos humanos. Outra coordenadoria é a referente aos idosos. Idosos, por exemplo, envolve as instituições de longa permanência de idosos, pelo menos 9 instituições, cada uma com 50, 60 vagas, que recebem idosos que muitas vezes não têm as condições nas suas famílias de estarem tendo a atenção devidas, idosos que às vezes têm alguma deficiência, como alguns cegos, outros com paraplégicos ou com necessidade de andar de cadeira de rodas, ou pessoas com Alzheimer, e que nem sempre têm a possibilidade de uma assistência em casa. Então, há pelo menos 9 instituições de longa permanência de idosos que interagem e que realizam convênios com a prefeitura. E então, para dar um exemplo, eu não pude visitar ainda as 9 instituições de longa permanência, mas ainda outro dia, porque uma senhora, a senhora Sônia, ali, numa dessas instituições no Butantã, pediu-me muito que eu fosse até lá visitar, e eu fiz a visita por mais de 1 hora, percorrendo os quartos, e conheci as pessoas que, com enorme dedicação e atenção, dão a devida assistência àqueles idosos. Essa senhora muitas vezes tinha dificuldades de relacionamento, ela já estava me disse a diretora, a gerente da instituição, que já havia mudado, porque normalmente naquela instituição cada pessoa pode compartilhar um quarto com outra, mas ela já estava na 7ª pessoa que mudou de quarto com ela, uma pessoa que não era tão fácil de se relacionar, mas eu fui até lá e verifiquei, e até procurei fazer as pazes dela com a diretora, e acho que fui bem sucedido. E depois a outra coordenadoria relativa ao trabalho decente. Você sabe que em São Paulo, por vezes, são detectadas situações de trabalho que fazem lembrar situações de superexploração, às vezes até porque as pessoas estão sem a documentação devida, como é o caso de bolivianos, por exemplo, que não estavam com a documentação devida, eram contratados por empresas em caráter informal que, dando uma remuneração muito baixa, obrigavam essas pessoas a trabalharem às vezes mais de 12 horas por dia, e como as pessoas não tinham documentos, por exemplo, não conseguiam ter conta em banco, e daí levavam a sua modesta remuneração para casa, e às vezes 4, 5, 6 famílias dormindo numa mesma casa. Eis que, de repente, sabendo daquela situação, entraram ali assaltantes mostrando armas, e até houve o caso, isso antes da minha gestão, mas eu, como senador, acompanhei o caso. Eu fui visitar aquela família quando, de arma apontada para os pais, o menino, acho que um menino de uns 12 anos, ficou muito preocupado e acho que gritou com respeito ao assaltante, que atirou e matou o menino. E eu, inclusive, não como secretário, mas
como senador, fui acompanhar o velório, que o casal, inclusive, voltou para a Bolívia definitivamente, tendo em vista a perda do seu menino querido aqui. E este episódio, inclusive, fez com que a prefeitura municipal se preocupasse mais com que houvesse velocidade em se prover os documentos aos migrantes aqui na cidade de São Paulo, e também para que pudesse o sistema bancário prover a maior facilidade para eles terem contas em bancos. Essa foi mais uma providência. A outra coordenadoria, além da criança e do adolescente, que já mencionei, é aquela referente à juventude. Existe o programa Juventude Viva do governo federal, que é coordenada com a nossa secretaria, para que possam os jovens na cidade de São Paulo terem maiores oportunidades culturais, além de educação e tudo. Você sabe que em alguns dos bairros de São Paulo se organiza, por exemplo, os bailes funks, e às vezes esses bailes funks organizados sem muita organização acabam tocando a música muito alta, os vizinhos reclamam, e também às vezes ali são momentos em que estes jovens acabam se envolvendo com bebidas, com drogas e tudo. Então a prefeitura, por esta coordenadoria, tem procurado melhor organizar os espaços onde são realizados estes bailes, mas com o devido cuidado, inclusive para não se incomodar tanto os vizinhos e também para não se caracterizar ali como um lugar de preocupação com respeito às drogas e tudo. Então, e acontece que numa cidade de 12 milhões de habitantes, vocês poderão imaginar que ofensas aos direitos humanos da população ocorrem a quase todo momento e hora. Então, volta e meia eu recebo telefonemas e pessoas, porque houve, por exemplo, eu fui lá verificar há 3, 4 semanas atrás, ali no Jardim Fim de Semana, no Jardim São Luís, em Piraporinha, no Jardim Ângela, de sábado para domingo, nada menos do que 12 rapazes em 4 situações diferentes, todos negros de 14 a 35 anos, foram mortos e 5 foram feridos. E então fui lá verificar, visitar as famílias, compareci ao velório de alguns deles, e me contaram: olha, nós estávamos ali no Jardim Fim de Semana, um bairro muito carente, estávamos ali diante de um bar onde estávamos tomando cerveja, entre 2 e 3 da manhã, eis que de repente passa uma motocicleta com 2 homens, e o que estava na garupa começou a atirar e matou diversos. Outro dia, ali no Itaim Paulista, na Zona Leste, perto lá de Guarulhos, numa ponte, dentro de um automóvel, 5 pessoas também foram alvejadas e mortas por não se sabe bem como, em Parelheiros, no final de semana. Outro dia também 6 pessoas foram, algumas mortas, outras feridas, por possivelmente em decorrência de ter sido morto ali um policial militar,
e se diz que houve uma reação que resultou daí em mortes dessas outras pessoas, algumas delas inteiramente inocentes do episódio em que faleceu o policial militar. Outro dia ainda me chamaram, eu estava a caminho de visitar, como acabei visitando a cooperativa de material reciclado ali na Grande Julieta, mas que fica no bairro do Socorro, porque da Grande Julieta mudou-se para o Socorro, e fui visitar ali e conversar com a presidenta Mara desta cooperativa, uma pessoa que foi moradora de rua primeiro, ali na Avenida 9 de Julho, junto à rampa do túnel, aquela fonte que tem ali perto do túnel, depois se mudou para a Praça da Sé, daí foi para a Zona Sul, e da Zona Sul ela começou a realizar o trabalho de catadora de lixo, de material reciclado, daí formou uma cooperativa, e é uma pessoa que adotou nada menos do que 18 crianças, acho que uma ou duas das quais já falecidas, mas com tal generosidade que muitas vezes adotou crianças cujas mães não tinham mais condição de tratá-las, e ela que resolveu abraçar com tanta dificuldade na vida, ainda é mãe carinhosa e cuidadosa para com as suas crianças, algumas das quais jovens já trabalham na cooperativa, e além disso lidera a organização desta cooperativa que eu fui visitá-la. No caminho fui informado de que o Mano Brown dos Racionais MCs havia sido detido por policiais que fizeram uma blitz ali na área do Campo Limpo, pois ele havia saído de casa às 4 da tarde e foi comprar um remédio para sua mãe, que tinha sido hospitalizada recentemente, não tinha numa farmácia, foi para outra de automóvel, e aí uma blitz o parou. Ele abriu a janela do carro, desceu, pediram que ele colocasse as mãos nas costas, e ele pediu: não me toquem, aos policiais, mas daí um policial, e o Mano Brown é forte, grande, mas maior ainda do que ele, deu um mata-leão nele, jogou-o ao chão, os outros o xingaram, algemaram-no e levaram-no para o 37º Distrito Policial do Campo Limpo. E aí, quando eu soube disso, fui até lá e só saí às 8h30, quando ele estava liberado. Também o deputado federal Vicente Cândido estava lá, e eu ouvi ele relatar estes episódios todos. Até coloquei o episódio, relatei este episódio no meu Facebook, e deu um recorde de pessoas acessadas. Quantas pessoas acessadas você acredita que tenha acontecido?